Tudo o que Deus remove, ele substitui com algo melhor, espiritualmente, emocionalmente ou eternamente. Nada que Deus tira era essencial. Nada que Deus corta tinha futuro. Nada que Deus altera estava concluído. A desinstalação é o idioma da transformação. Quando Deus começa a mexer em tudo, é porque está prestes a firmar você em algo maior. Não tema o movimento de Deus. Ele sabe exatamente onde você está, o que tirou, o que virá e quem você será depois. Mensagem final. A ruptura não é fim, é ponte. A perda não é queda, é preparo. A mudança não é desorientação, é alinhamento. O Deus que desinstala é o Deus que estabelece. A desinstalação de Deus também é proteção. Ele retira você de lugares onde você teria sido destruído. Ele fecha portas que teriam sido armadilhas. Ele remove pessoas que teriam te enfraquecido. Às vezes ele te desloca não porque você errou, mas porque ele te ama demais para deixar você permanecer onde a estrutura vai ruir. A Bíblia mostra isso de forma clara com Elias. Deus o tira do ambiente de confronto com Acabe e Jezabel e o leva para Querite. Ali o profeta pensa que foi abandonado, mas é o contrário. Deus o colocou no esconderijo perfeito. Desinstalação pode ser livramento. Outro exemplo é Paulo. Ele deseja ir para uma região, mas o Espírito Santo não permite. Em seguida, Deus o leva para Macedônia, onde surgem conversões, milagres e expansão da igreja. Nem toda porta fechada é perda. Às vezes é Deus dizendo, não é aí, teu lugar é outro. O grande segredo da desinstalação é entender que Deus trabalha em camadas. A primeira camada é a ruptura visível. A segunda é a mudança interna. A terceira é a revelação do propósito. A maioria das pessoas quer saltar para a terceira camada sem passar pela primeira e segunda. Mas no reino isso não acontece. O processo inteiro prepara o caráter para suportar o propósito. Desinstalação sem cura gera ansiedade. Cura sem propósito gera estagnação. Propósito sem caráter gera queda. Por isso Deus trabalha em sequência, não em pressa. O que parece demora é, na verdade, cuidado. Quando Deus desinstala, Ele revela o que estava escondido. Às vezes, não percebemos que dependíamos demais de uma estrutura, de um relacionamento, de um recurso, de uma rotina, até que Deus toque nela. E quando Ele toca, não é para destruir, mas para libertar. Existem 3 áreas principais onde Deus opera a desinstalação. 1. Relacionamentos. Algumas conexões são benção por um tempo e prisão depois. Deus corta vínculos que impediram crescimento espiritual. Ele remove alianças que abafaram o propósito. Mesmo que doa, é cura. 2. Finanças e estabilidade. O deserto não é falha, é escola. O povo só aprendeu a confiar quando não havia depósito bancário, apenas maná diário. Deus mexe no sustento para revelar que Ele é a fonte. 3. Projetos e sonhos pessoais. A ambição humana facilmente ocupa o lugar da dependência de Deus. Há sonhos que viram tronos, e Deus não divide glória. Ele derruba para reconstruir no lugar certo. Toda desinstalação revela 3 coisas. Dependência real. Percebemos o quanto confiávamos em nós mesmos, e não em Deus. Fragilidade das nossas certezas. Aquilo que parecia firme se abala. E o que permanece mostra o que era de Deus. Direção espiritual. Muitas vezes, Deus interrompe a nossa rota sem explicação, porque a rota que construímos não leva ao destino que Ele preparou. O que fazemos durante esse processo? Silêncio espiritual. Escutar mais do que falar. Confiança progressiva. Continuar mesmo sem entender. Rendição sincera. Parar de resistir ao movimento de Deus. Continua. Parte 3 de 6, 4.000 caracteres. Quando Deus desinstala, Ele também nos regenera por dentro. A mudança exterior força a transformação interior. A alma desperta, o espírito se sensibiliza, o coração reavalia prioridades. A desinstalação também revela. 1. Ídolos internos. Às vezes o que perdemos era um ídolo disfarçado. Nem sempre percebemos que algo tomou o lugar que era de Deus. A perda denuncia a idolatria escondida. 2. Orgulho adormecido.
A estabilidade pode gerar arrogância sutil. A ruptura devolve humildade. O trono humano cai para que Cristo governe de novo. 3. Fragilidades espirituais. A mudança expõe o que estava fraco. Deus revela para restaurar. A obra de Deus na desinstalação é profunda. Ele limpa, revela, cura, reposiciona e amadurece. Cada vez que ele remove algo, ele está abrindo espaço para o novo dele. Cada porta fechada é uma mudança de cenário, não de amor. Cada alteração brusca é uma preparação para mover. É assim com todas as histórias bíblicas. Deus mexe antes de estabelecer. Ele tira para depois dar. Ele corta para depois frutificar. Ele desloca para depois plantar. A desinstalação nunca é o fim, é a fundação do que virá. A vida espiritual autêntica não cresce onde tudo permanece igual. Deus é especialista em mexer, em mover, em tirar do lugar. Ele não trabalha apenas nas áreas visíveis, ele interfere em estruturas internas que nem percebíamos. Muitas vezes sentimos que a vida saiu do trilho, mas na verdade foi Deus que removeu nosso trilho antigo para construir outro. A Bíblia é um registro de pessoas que só descobriram o propósito depois de terem sido desinstaladas. O chamado de Abraão começa com 3 verbos dolorosos: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. O início da jornada espiritual dele não é uma promessa bonita, mas uma ruptura. Deus sabe que, se não houver deslocamento, não há transformação. O conforto cria adormecimento. A mudança gera vigilância. José é outro testemunho desse processo. Ele não saiu de casa voluntariamente. Foi empurrado. Primeiro pelo ciúme dos irmãos, depois pelo poço, depois pela venda. E parecia que cada mudança era um declínio. Mas, na verdade, cada queda o aproximava mais do segundo cargo mais poderoso do Egito. O homem que foi desinstalado da própria família foi instalado por Deus numa posição de governo. A trajetória humana parecia desabafo. A trajetória divina era construção. Moisés cresce em palácio, aprende cultura, guerra, comando. Tudo indicava que ele governaria pelo braço humano. Então Deus permite um colapso. Ele foge, perde tudo. Vira um desconhecido no deserto. Somente ali, após a ruptura, ele encontra a sarça. A visão divina não veio no palácio, mas no silêncio do exílio. Rupturas são cirurgias espirituais. Deus corta ambientes, pessoas, posições e até sonhos que se tornaram muletas. Quando Deus desinstala, ele revela o que estava escondido. Às vezes, não percebemos que dependíamos demais de uma estrutura, de um relacionamento, de um recurso, de uma rotina, até que Deus toque nela. E quando ele toca, não é para destruir, mas para libertar. Existem 3 áreas principais onde Deus opera a desinstalação. 1. Relacionamentos. Algumas conexões são benção por um tempo e prisão depois. Deus corta vínculos que impediram o crescimento espiritual. Ele remove alianças que abafaram o propósito. Mesmo que doa, é cura. 2. Finanças e estabilidade. O deserto não é falha, é escola. O povo só aprendeu a confiar quando não havia depósito bancário, apenas maná diário. Deus mexe no sustento para revelar que Ele é a fonte. 3. Projetos e sonhos pessoais. A ambição humana facilmente ocupa o lugar da dependência de Deus. Há sonhos que viram tronos, e Deus não divide glória. Ele derruba para reconstruir no lugar certo. Toda desinstalação revela 3 coisas. Dependência real. Percebemos o quanto confiávamos em nós mesmos, e não em Deus. Fragilidade das nossas certezas. Aquilo que parecia firme se abala. E o que permanece mostra o que era de Deus. Direção espiritual. Muitas vezes, Deus interrompe a nossa rota sem explicação, porque a rota que construímos não leva ao destino que Ele preparou. O que fazemos durante esse processo? Silêncio espiritual. Escutar mais do que falar. Confiança progressiva. Continuar mesmo sem entender. Rendição sincera. Parar de resistir ao movimento de Deus. Continua. Parte 3 de 6, 4.000 caracteres. Quando Deus desinstala, Ele também nos regenera por dentro. A mudança exterior
força a transformação interior. A alma desperta, o espírito se sensibiliza, o coração reavalia prioridades. A desinstalação também revela. 1. Ídolos internos. Às vezes o que perdemos era um ídolo disfarçado. Nem sempre percebemos que algo tomou o lugar que era de Deus. A perda denuncia a idolatria escondida. 2. Orgulho adormecido. A estabilidade pode gerar arrogância sutil. A ruptura devolve humildade. O trono humano cai para que Cristo governe de novo. 3. Fragilidades espirituais. A mudança expõe o que estava fraco. Deus revela para restaurar. A obra de Deus na desinstalação é profunda. Ele limpa, revela, cura, reposiciona e amadurece. Cada vez que ele remove algo, ele está abrindo espaço para o novo dele. Cada porta fechada é uma mudança de cenário, não de amor. Cada alteração brusca é uma preparação para mover. É assim com todas as histórias bíblicas. Deus mexe antes de estabelecer. Ele tira para depois dar. Ele corta para depois frutificar. Ele desloca para depois plantar. A desinstalação nunca é o fim, é a fundação do que virá. A desinstalação de Deus também é proteção. Ele retira você de lugares onde você teria sido destruído. Ele fecha portas que teriam sido armadilhas. Ele remove pessoas que teriam te enfraquecido. Às vezes ele te desloca não porque você errou, mas porque ele te ama demais para deixar você permanecer onde a estrutura vai ruir. A Bíblia mostra isso de forma clara com Elias. Deus o tira do ambiente de confronto com Acabe e Jezabel e o leva para Querite. Ali o profeta pensa que foi abandonado, mas é o contrário. Deus o colocou no esconderijo perfeito. Desinstalação pode ser livramento. Outro exemplo é Paulo. Ele deseja ir para uma região, mas o Espírito Santo não permite. Em seguida, Deus o leva para Macedônia, onde surgem conversões, milagres e expansão da igreja. Nem toda porta fechada é perda. Às vezes é Deus dizendo, não é aí, teu lugar é outro. O grande segredo da desinstalação é entender que Deus trabalha em camadas. A primeira camada é a ruptura visível. A segunda é a mudança interna. A terceira é a revelação do propósito. A maioria das pessoas quer saltar para a terceira camada sem passar pela primeira e segunda. Mas no reino isso não acontece. O processo inteiro prepara o caráter para suportar o propósito. Desinstalação sem cura gera ansiedade. Cura sem propósito gera estagnação. Propósito sem caráter gera queda. Por isso Deus trabalha em sequência, não em pressa. O que parece demora é, na verdade, cuidado. Tudo o que Deus remove, Ele substitui com algo melhor, espiritualmente, emocionalmente ou eternamente. Nada que Deus tira era essencial. Nada que Deus corta tinha futuro. Nada que Deus altera estava concluído. A desinstalação é o idioma da transformação. Quando Deus começa a mexer em tudo, é porque está prestes a firmar você em algo maior. Não tema o movimento de Deus. Ele sabe exatamente onde você está, o que tirou, o que virá e quem você será depois. Mensagem final. A ruptura não é fim, é ponte. A perda não é queda, é preparo. A mudança não é desorientação, é alinhamento. O Deus que desinstala é o Deus que estabelece.